Durante o parto, a esposa do Sr. Duncan tragicamente faleceu, deixando-o para criar suas filhas gêmeas sozinho. Quando as meninas completaram 5 anos, ele se casou novamente, mas sua nova esposa odiava as gêmeas, chamando-as de bastardas, o que levou a um divórcio amargo. A partir daquele momento, o Sr. Duncan jurou nunca mais se casar. Ele vendeu todas as suas propriedades apenas para garantir que suas filhas pudessem ir à escola. As pessoas da comunidade zombavam dele, chamando-o de tolo. Vender sua única fonte de renda só para educar meninas? Elas vão crescer, casar e te deixar para trás, diziam eles. Mas o Sr. Duncan nunca desistiu. Anos se passaram. E agora suas filhas voltaram não apenas para vê-lo, mas para retribuir cada sacrifício que ele fez. Assista ao vídeo completo para descobrir. Se esta é sua primeira vez em nosso canal, aproveite para se inscrever enquanto mergulhamos na história completa. Aos nossos inscritos que sempre retornam, obrigado por sempre assistirem e curtirem nossos vídeos. Agora vamos à história completa. O ar no Hospital Santa Brígida estava denso de expectativa até que os monitores começaram a apitar mais devagar. O último choro de Christiana se desvaneceu e o silêncio engoliu a sala. Lá fora, o Sr. Duncan andava de um lado para o outro no corredor, construindo aviõezinhos de brinquedo em sua mente para o filho que esperava. Então o médico chegou de cabeça baixa. Sua esposa? Ela faleceu, mas suas filhas estão vivas. 2 enfermeiras colocaram bebês minúsculos em seus braços trêmulos, 2 meninas gêmeas idênticas e perfeitas. Um soluço escapou de sua garganta. Christiana, você prometeu que o chamaríamos de Daniel se fosse um menino. Suas lágrimas caíram sobre os cobertores. Ele beijou cada testa e sussurrou, Lilian, Millie, eu cuidarei de vocês sozinho. A dor e o espanto lutavam dentro dele, mas a promessa estava feita. Sem mãe, sem família por perto, apenas a memória de sua falecida mãe, enterrada 3 meses antes, o Sr. Duncan levou as recém-nascidas para uma noite que parecia interminável. Em casa, contas e planos do funeral estavam espalhados pela mesa da cozinha como promessas quebradas. O amanhecer chegou antes do sono. Os bebês choravam de fome, e ele entrou em pânico ao ver as latas de fórmula vazias. Correndo pela cidade com as gêmeas aninhadas sob o casaco, Duncan encontrou a senhora Aiele, uma parteira que coletava leite doado de mães que amamentavam. Ela colocou 2 mamadeiras em suas mãos e disse, agora elas são filhas de todo mundo. Sua bondade o surpreendeu. A humanidade ainda tinha luz. Naquele frágil amanhecer, Duncan encontrou esperança suficiente para continuar respirando. Ele embalou os bebês, cantarolando a canção de ninar que Christiana amava. A casa parecia mais fria, mas a respiração suave das gêmeas aquecia seu peito. Nas semanas seguintes, ele costurou fraldas com lençóis velhos, ferveu água em panelas enferrujadas e aprendeu a enrolá-las na base da tentativa e erro. Vizinhos espiavam por cima da cerca, sussurrando que um carpinteiro não conseguiria criar bebês sozinho. Ele os ignorou, consertando móveis sobre o berço feito de restos de madeira e barbante. Quando a exaustão ameaçava, a promessa ecoava, eu cuidarei de vocês. Na primeira consulta mensal, as gêmeas estavam ganhando peso. As enfermeiras ficaram maravilhadas. As pessoas da cidade pararam de prever o desastre. No entanto, a solidão se insinuava todas as noites. Duncan ficava na porta do quarto observando as meninas dormirem, sussurrando histórias sobre a mãe delas, a mulher que amava torta de manga, que ria mais alto que os sinos da igreja, que morreu para que elas pudessem viver. Ele rezava para que um dia elas entendessem a profundidade daquele sacrifício. Por enquanto, tudo o que ele podia oferecer eram mãos firmes e o coração teimoso de um pai. E assim, antes mesmo que as gêmeas aprendessem a sorrir, começou a lenda de um carpinteiro que se recusou a falhar. Suas filhas começaram a crescer, silenciosamente, uma noite sem dormir de cada vez. 3 meses depois, Lilian descobriu o polegar, e Millie dominou a arte de gritar sempre que sua irmã recebia atenção. O Sr. Duncan conciliava as mamadas com os pedidos de móveis, esculpindo cabeceiras enquanto balançava um berço com o pé. Uma tarde, com o pó da madeira voando, ele desmaiou de puro cansaço. Quando abriu os olhos, a esposa do chefe da aldeia estava balançando o dedo para ele. Você precisa de ajuda, homem. O orgulho vai te enterrar mais rápido que a dor. Ela organizou uma escala. 4 mulheres se revezariam nas visitas, lavando roupas, trazendo sopa e ensinando-lhe os segredos dos choros de cólica e das assaduras. Duncan protestou, mas logo se rendeu ao amor prático delas.
A senhora Aiele chegava todas as noites com mamadeiras frescas de leite doado. Cristiana salvou muitas mães quando as ensinou a ler, ela o lembrou. Agora, elas retribuem. Suas palavras acalmaram sua culpa por aceitar caridade. Ele mantinha anotações meticulosas sobre os horários e volumes das mamadas, determinado a criar meninas fortes e saudáveis. As gêmeas se tornaram crianças gordinhas, transformando a marcenaria em um parquinho. Aparas de madeira viraram confete em seus cabelos. A primeira palavra de Lilian foi avião. A de Millie foi papai. Cada marco alimentava a determinação de Duncan de lhes dar oportunidades que ele nunca teve, especialmente a educação. A fofoca da comunidade, no entanto, tomou um novo rumo. Um homem não pode viver sem uma esposa, insistiam os mais velhos. Crianças precisam da mão de uma mãe. Pretendentes para Duncan apareceram nas barracas do mercado, sutis como nuvens de chuva, elogiando suas habilidades e insinuando noites solitárias. Ele sorria educadamente com o coração fechado. À noite, ele conversava com o retrato de Cristiana, confessando seus medos. Será que sou o suficiente para elas? Elas merecem mais do que brinquedos esculpidos. Mas a foto apenas brilhava sob a luz de velas, uma aprovação silenciosa em seus olhos pintados. Um domingo depois da igreja, o pastor Ovuzu fez um sermão sobre companheirismo. Sob seu peso, Duncan sentiu o banco da igreja se partir sob ele, embora não tenha acontecido. Os olhares da congregação o seguiram enquanto ele levava as gêmeas para fora. Mais tarde, embalando-as para dormir, ele perguntou em voz alta: devo ousar deixar outra pessoa entrar? A pergunta pairou sem resposta, flutuando pela janela aberta como o cheiro de cedro fresco. Naqueles meses silenciosos, pai e filhas formaram uma fortaleza de 3. Os de fora viam o caos, rastros de serragem, fraldas secando perto do fogão, pedidos de clientes incompletos. Mas por dentro batia um ritmo de risos e canções de ninar, uma melodia forte o suficiente para silenciar a fofoca da cidade, pelo menos por um tempo. Quando as gêmeas fizeram 5 anos, as mensalidades da escola surgiram como uma ameaça. O negócio de marcenaria de Duncan era modesto. Mesas e armários pagavam as contas, mas sobrava pouco. Depois de um trimestre especialmente apertado, ele pensou em se casar novamente, não por amor, mas por parceria. Então ele conheceu Clara, de fala mansa, recém-viúva, admirada por sua culinária. Ela elogiava os móveis de Duncan, mimava as gêmeas durante breves visitas e prometeu tratá-las como se fossem minhas. Seu sorriso gentil quebrou sua hesitação. O casamento foi simples, os votos sob uma mangueira, canções do coral flutuando pelo quintal. As gêmeas rodopiavam em vestidos amarelos, animadas por ganhar uma mamãe Clara. Por 6 doces meses a casa cheirou a pão fresco. A hora de dormir incluía histórias em 2 vozes. Duncan ousou acreditar que o destino lhes havia concedido uma segunda chance de ter uma família. A realidade o atingiu em uma quinta-feira úmida. Duncan voltou tarde da oficina, o suor colado à camisa. Ao ouvir gritos, ele correu para dentro. Clara se impunha sobre as gêmeas, brandindo uma colher de pau, com marcas já se formando nos bracinhos. Gêmeas bastardas. Ela cuspiu. Vocês derramaram azeite de dendê no meu vestido novo. Millie se encolheu. Lilian protegeu a irmã. Algo primitivo se acendeu em Duncan. Ele se interpôs entre elas, a voz trêmula, mas baixa. Toque nelas de novo, e você responderá a mim e a Deus. O rosto de Clara se contorceu em desdém e ela respondeu: você acha que alguém vai querer um homem amaldiçoado com meninas órfãs de mãe? Ela ficou furiosa, arrumou suas coisas antes do amanhecer e bateu o portão atrás de si. Vizinhos sussurravam sobre o casamento fracassado, enquanto Duncan embalava as gêmeas que choramingavam durante o sono. A vergonha queimava, mas a raiva queimava mais forte. Ao amanhecer, ele se ajoelhou ao lado de suas camas. Nunca mais vou arriscar a segurança de vocês. Vocês são tudo para mim. A promessa foi renovada, forjada em ferro. A escola recomeçou. A memória de Clara se desvaneceu como giz na chuva. Duncan cozinhava panquecas disformes, trançava cabelos com divisões tortas e esquecia os formulários do dia da foto, mas as gêmeas riam de tudo. Elas inventaram um aperto de mão secreto 3 palmas e um toque no nariz significando união inquebrável. Se a solidão o picava à noite, ele a enterrava, lixando tábuas até o amanhecer para fazer estantes encomendadas. Cada peça acabada financiava a inscrição em concursos de soletração, taxas e excursões de classe. Membros do conselho da aldeia balançavam a cabeça. Quem vende o coração por filhas? Filhos homens levariam seu nome.
Duncan respondia com mais prateleiras, mais risadas ecoando da oficina de madeira. E nesse desafio as gêmeas aprenderam sua primeira lição: família são as pessoas que te escolhem todos os dias. O ensino fundamental passou voando em um borrão de pó de giz e troca de lanches. Lilian amava os gráficos de ciências. Millie mexia em rádios quebrados, afirmando que podia fazê-los cantar novamente. O orgulho de Duncan crescia a cada boletim que chegava. No entanto, ele notou o aumento das taxas para o ensino médio, livros didáticos, uniformes, contribuições para o laboratório. A renda da marcenaria estagnou enquanto os preços da madeira subiam. Ele apertou o cinto, pulou jantares e aceitou encomendas noturnas, moldando mesas de escritório sob a fraca luz de um lampião a querosene. Uma tarde chuvosa, o empresário entrou na loja e admirou um berço de mogno que Duncan estava restaurando para um cliente. Sua habilidade está sendo desperdiçada aqui, disse ele. Abra um showroom na cidade. Duncan sorriu, mas balançou a cabeça. A cidade era um luxo que ele não podia pagar. Seus sonhos vestiam uniformes escolares, não ternos. Sem aviso, inspetores do governo chegaram citando novas licenças e atualizações de segurança. A conformidade custaria mais do que o lucro de um ano. Duncan implorou por tempo, mas recebeu um aviso de fechamento. Naquela noite, ele estendeu o documento sobre a mesa de jantar. As gêmeas, agora com 13 anos, o observaram esconder o rosto nas mãos calejadas. Millie estendeu a mão, sussurrando: Papai, nós vamos ficar bem. Elas cataram madeira descartada para construir casinhas de passarinho, vendendo-as nos mercados de domingo. Lilian pintava asas brilhantes. Millie projetava bases giratórias. Os clientes adoraram a novidade, mas os ganhos mal cobriam as mensalidades. Duncan ponderou vender seu bem mais precioso, o próprio prédio da marcenaria. A ideia parecia vender um membro, mas o futuro exigia sacrifício. Ele foi ao registro de imóveis com o coração acelerado e voltou com uma placa de vende-se. A fofoca explodiu. Homem tolo. As meninas vão se casar e ir embora. Invista em filhos homens. As gêmeas ouviram cada zombaria, mas permaneceram em silêncio, adicionando cores extras às casinhas de passarinho, transformando a dor em arte. 3 meses depois, um comprador ofereceu o suficiente para cobrir as taxas do ensino médio e uma modesta ajuda de custo. Duncan assinou, as chaves tremendo em sua mão. No dia da mudança, as gêmeas pressionaram as palmas das mãos nas paredes empoeiradas, agradecendo a loja por nos alimentar todos esses anos. Duncan trancou a porta uma última vez, as lágrimas caindo no cadeado de ferro. Ele se afastou, carregando apenas uma caixa de ferramentas, com mãos idênticas segurando a mão de cada filha. Atrás deles, a placa de madeira rangia ao vento, sussurrando um adeus que ninguém mais podia ouvir. A mudança era inevitável. Eles alugaram 2 pequenos quartos atrás da biblioteca central da cidade, perto da nova escola secundária das gêmeas. Duncan procurou trabalho, mas as vagas de carpintaria eram escassas. Um anúncio de zelador chamou sua atenção. Biblioteca precisa-se de faxineiro. Salário modesto. Horário, do amanhecer ao meio-dia. Ele se candidatou, explicando seu histórico com marcenaria. A bibliotecária-chefe, senhora Mensa, examinou suas palmas marcadas e sorriu. Qualquer um que respeita a madeira, respeitará os livros. O emprego é seu. Toda manhã, antes do nascer do sol, Duncan varria corredores de mármore, polia mesas de leitura e lubrificava dobradiças rangentes. Com o sol nascendo, ele inalava o cheiro de papel e tinta, uma floresta diferente da que ele costumava esculpir. Ele guardava páginas rasgadas no bolso para remendar em casa, resmungando: nenhuma história merece a lata de lixo. As gêmeas frequentemente se juntavam a ele depois da aula, terminando a lição de casa entre as prateleiras enquanto o pai passava o pano. Os bibliotecários as adoravam e colocavam livros didáticos extras em suas mochilas. Apesar do orçamento apertado, as noites em família transbordavam de risos. Eles dividiam uma tigela de arroz jollof, contavam charadas e estudavam sob uma única lâmpada. Millie dissecava despertadores quebrados. Lilian traçava rotas de voo em mapas mundi resgatados dos arquivos da biblioteca. Duncan observava, maravilhado com como a fome por conhecimento superava a fome por comida. A cidade, no entanto, tinha línguas mais afiadas. As vendedoras do mercado zombavam quando Duncan pechinchava por tomates machucados. Onde está sua esposa? Elas exigiam. Os taxistas brincavam que ele deveria oferecer as gêmeas em troca de um dote.
Cada insulto o feria, mas ele guardava os pedaços, com a intenção de construir algo melhor mais tarde. Um fim de semana, a escola anunciou uma excursão ao aeroporto regional. A taxa era inatingível. Duncan considerou as lojas de penhores. Ouvindo seu suspiro, Lilian insistiu. Papai, não precisa. Faremos redações sobre isso. Mas a senhora Mensa interveio, patrocinando-as discretamente. Quando as gêmeas pisaram no asfalto e viram os aviões rugirem sobre suas cabeças, o destino ganhou vida. Lilian sentiu seu pulso sincronizar com os motores a jato. Millie estudou os flaps das asas, os olhos brilhando com equações. Elas voltaram para casa sem fôlego, declarando carreiras na aviação. Duncan assentiu, medo e orgulho se entrelaçando. Então vamos mirar o céu, disse ele, sabendo que o chão sob seus pés já estava rachado. O último ano da escola quase os quebrou. Duncan remendava os sapatos da escola com sobras de couro, consertava uniformes até as costuras gemerem e aceitava turnos extras de limpeza, esfregando grafites das escadas à meia-noite. As gêmeas se voluntariaram na igreja, fazendo vendas de bolos, economizando moedas em uma lata de biscoitos rotulada Fundo do Céu. Na semana da formatura chegaram as cartas de admissão. Lilian, bacharelado em Ciências da Aviação na Academia Aérea Esmeralda. Millie, bacharelado em Engenharia Mecânica, especialização em Aviônica, na Universidade Tech Front. Os valores das mensalidades transformaram a empolgação em pânico silencioso. Elas procuraram bolsas de estudo. A competição era acirrada. Uma exigia uma redação intitulada Por que minha história alimenta meus sonhos? Lilian escreveu sobre perder uma mãe que nunca conheceu, encontrar paz em prateleiras de biblioteca e sonhar com a propulsão dos motores. Millie descreveu casinhas de passarinho e rádios quebrados se transformando em lições sobre sustentação e torque. Sua honestidade crua lhes garantiu bolsas parciais, ainda insuficientes. Um amanhecer, Duncan ficou do lado de fora de seus quartos alugados, olhando para sua caixa de ferramentas, a última relíquia de seu ofício. Ele a levou a uma loja de penhores. O balconista examinou cada cinzel e ofereceu um preço humilhante. Duncan aceitou, as lágrimas disfarçadas pela poeira de serragem em suas bochechas. Naquela noite, ele colocou o dinheiro diante das gêmeas. A universidade vai acontecer, declarou ele. Elas choraram, não de alegria, mas pelo peso de seu sacrifício. A zombaria da comunidade aumentou. Antigos vizinhos enviavam cartas. Um homem sem bens não é homem. Duncan as queimou. Ele agora limpava prédios de escritórios nos fins de semana, acompanhado pelas gêmeas que limpavam janelas por um dinheirinho. Estranhos presumiam que eram seus funcionários. Ele as apresentava com orgulho como futuras pilotos e engenheiras. Alguns riam, outros lhes davam dinheiro para o ônibus. Em setembro, eles juntaram o suficiente para as taxas do primeiro semestre. No dia da mudança, Duncan pegou um carrinho de mão emprestado para transportar 2 malas e uma pilha de livros didáticos de segunda mão pelos gramados do campus. Estudantes em carros chamativos olhavam, as gêmeas acenavam. Antes de partir, ele se ajoelhou, sem se importar com a exposição pública, e orou por elas, pedindo a Deus que trocasse sua força pelo sucesso delas. As portas do elevador do dormitório se fecharam, levando suas filhas para cima enquanto ele permanecia no térreo. Voltando para casa, ele se sentiu esvaziado e completo. As luzes da cidade se borraram, e pela primeira vez desde a morte de Christiana, Duncan se permitiu imaginar um futuro onde a dor não era a manchete, mas a nota de rodapé. A vida universitária era deslumbrante e brutal. Lilian lutava com física avançada. Millie mergulhava em cálculo e design de máquinas. Muitos colegas chegavam em carros com motorista. As gêmeas pegavam ônibus lotados ao amanhecer, equilibrando anotações nos colos. À noite, elas limpavam meio período em uma lanchonete, despejando a sopa que sobrava em garrafas térmicas para o pai. Duncan, agora com 48 anos, sentia os músculos protestarem a cada passada do esfregão. No entanto, ele se recusava a descansar, cronometrando suas pausas para ligar para as gêmeas e recitar frases motivacionais rabiscadas em guardanapos. A pressão transforma pedras brutas em pedras polidas, ele dizia. Elas repetiam a frase antes das provas. No meio do semestre, o laptop de Millie travou, apagando um trabalho crucial. Substituí-lo era impossível. Ela usava os computadores do laboratório em horários estranhos até os seguranças reclamarem. Lilian ficava acordada, resolvendo problemas práticos à luz de uma lanterna para que a irmã pudesse usar a mesa compartilhada.
A exaustão batia a porta do quarto como um tutor indesejado, mas elas mantinham a porta fechada. Durante um simpósio no campus, Lillian impressionou um piloto visitante com suas perguntas sobre ergonomia de cockpit. Ele ofereceu mentoria e acesso a simuladores de voo. Enquanto isso, Millie venceu um concurso de design ao propor winglets ajustáveis para pequenas aeronaves. O prêmio em dinheiro cobriu o aluguel do próximo mês. Elas ligaram para o pai, com as vozes trêmulas de alívio. Duncan dançou sozinho no corredor da biblioteca, com a vassoura como parceira, as lágrimas riscando seu sorriso. Deus ouve batidas persistentes, ele sussurrou. Mas as dificuldades persistiram. Duncan escorregou em mármore molhado, torcendo as costas. A licença médica significava perda de salário. De cama por uma semana, ele se preocupou com o aluguel atrasado. As gêmeas juntaram as gorjetas da lanchonete e passearam com os cães de professores abastados, enviando dinheiro para casa. A luta girava como as engrenagens de um relógio, mas nunca parou a máquina inteiramente. Ao final do semestre, ambas as meninas estavam entre as 5 melhores de suas turmas. As listas de honra foram publicadas, e os sussurros mudaram de desdém para admiração. Elas voltaram para seus pequenos quartos, comemorando com tigelas de macarrão instantâneo. Lá fora, fogos de artifício estouravam para o dia dos fundadores da universidade. Mas lá dentro, 3 corações celebravam um triunfo mais silencioso, a fé se provando mais forte que a circunstância. O segundo ano começou com promessas, até que Duncan recebeu um aviso de despejo. O aluguel havia subido além de seu salário de faxineiro. Ele guardou seus pertences em um espaço emprestado na igreja e dormiu em um colchonete no depósito da biblioteca. Quando as gêmeas o visitaram nas férias, ele inventou histórias sobre estar reformando o apartamento. Elas sentiram a mentira, mas respeitaram seu orgulho. Uma noite, a exaustão o fez cochilar com a enceradeira ainda zumbindo. A máquina deu um solavanco batendo nas prateleiras. Livros caíram como dominós. Uma primeira edição de valor inestimável caiu na água suja. A senhora Mensa exclamou: Duncan, sua saúde está falhando. Enfrentando a demissão, ele confessou tudo. Em vez de demiti-lo, ela organizou uma arrecadação de fundos, citando suas décadas de serviço. Professores doaram, ex-alunos enviaram cheques. Em semanas, os fundos cobriram suas contas médicas e garantiram uma kitnet perto do campus. Duncan protestou, mas a senhora Mensa insistiu: você consertou nossos livros. Deixe-nos consertar sua vida. Durante a recuperação, ele assistiu a aulas noturnas gratuitas sobre desenho assistido por computador, afirmando que cachorro velho aprende truque novo. As gêmeas o incentivaram. Lillian supervisionava seu regime de fisioterapia por videochamada, enquanto Millie enviava por e-mail projetos de cadeiras ergonômicas para prevenir futuras lesões. O vínculo se tornou mais espesso que o infortúnio. No final do ano, a escola de aviação anunciou um programa de estágio competitivo com a Skiva Airlines. Havia apenas 2 vagas. Lillian se inscreveu, com o coração na boca, competindo contra colegas com laços familiares na indústria. No dia da seleção, ela viu seu nome no quadro de avisos em primeiro lugar. Ela desabou nos braços de Millie chorando. O esfregão do papai me comprou asas. Enquanto isso, Millie conseguiu um estágio de verão na Aerotech Manufacturing. Ela projetou um protótipo de suporte de aviônica resistente e leve, impressionando os supervisores. Eles estenderam seu estágio indefinidamente com um modesto salário. Ela enviou metade para Duncan, que usou para comprar um plano de saúde pela primeira vez na vida. À noite, Duncan escrevia em seu diário sobre sua gratidão pelo leite derramado que o levou às mães doadoras, pelos berços arruinados que deram origem a casinhas de passarinho, por dormir no chão de depósitos que tornou estranhos generosos. Ele finalmente viu o padrão, a dor abrindo espaço para a bênção, uma lasca de cada vez. O terceiro ano se transformou em dissertações finais, horas de simulador e maratonas de design sem dormir. As gêmeas compartilhavam um mantra, mais um passo. Quando a ansiedade batia, elas ligavam para casa para ouvir o barítono firme de Duncan recitar o Salmo 23. Ele, por sua vez, se apoiava nos colegas da biblioteca que cuidavam de sua dieta e o forçavam a descansar. Um mês antes das provas finais, Duncan sentiu um aperto familiar no peito enquanto polia corrimãos de carvalho. Os médicos confirmaram hipertensão leve. A medicação adicionou uma nova despesa. Lillian ameaçou largar uma matéria para trabalhar mais. Ele a proibiu. Millie se ofereceu para vender seu celular. Ele vetou isso também. Eles chegaram a um acordo enviando-lhe marmitas semanais.
No campus, Lilian se destacou em seu voo de checagem por instrumentos, registrando decolagem e pouso impecáveis. Millie apresentou seu projeto de conclusão de curso, um módulo de diagnóstico para sistemas de cockpit assistido por inteligência artificial. Os juízes concederam as maiores honras. A notícia se espalhou rapidamente, as gêmeas do faxineiro que vendeu tudo. A mídia pediu entrevistas. Elas recusaram, citando os exames. Mas a lenda cresceu. De volta à biblioteca, a equipe planejou uma festa de aposentadoria surpresa. O contrato de Duncan estava terminando com a reestruturação fiscal. Ele aceitou a notícia com gentileza. As estações mudam. Sem que ele soubesse, a senhora Mensa circulou seu currículo para boutiques de móveis na cidade. Em dias, a Galeria Artisan ofereceu um cargo de consultor, projetando peças personalizadas para hotéis de luxo. O salário era o triplo de seu salário de faxineiro. Eles valorizavam não apenas suas habilidades, mas sua história. Quando ele ligou para as gêmeas com a notícia, elas gritaram tão alto que um alarme do dormitório disparou. 3 vitórias em uma semana. Parecia surreal. Lilian bateu palmas cantando. Papai está de volta aos negócios. Millie calculou a rapidez com que poderiam quitar suas contas de serviços públicos atrasadas. Exatamente 2 ciclos de pagamento. Os exames terminaram. As becas foram encomendadas. Duncan ajustou seu velho terno de domingo, passando-o até a quase perfeição. Ele comprou uma câmera de segunda mão e aprendeu fotografia básica no YouTube, determinado a capturar cada momento ele mesmo. Em seu diário, ele escreveu: Cristiana, venha ver no que suas meninas se tornaram. O dia da formatura amanheceu, brilhante como uma profecia. Fileiras de capelo cintilavam sob as luzes do estádio. Duncan chegou cedo, garantindo um assento na primeira fila com a imprensa de mentores e pais. Quando Lilian cruzou o palco, ele gritou: essa é a minha piloto, causando risos nas arquibancadas. Millie seguiu com o cabelo balançando e mandou um beijo. As câmeras dispararam. Duncan tentou fotografar, mas as lágrimas embaçaram o visor. Estranhos tiraram fotos para ele. Após a cerimônia, as gêmeas o levaram para o asfalto, onde a Esquiva Airlines havia estacionado um jato de treinamento para demonstrações. Lilian, agora oficialmente copiloto em treinamento, o convidou para entrar no cockpit. Ele traçou os interruptores como se fossem relíquias sagradas. Eu costumava construir aviões de brinquedo com sucata, ele sussurrou. Ela respondeu, suas mãos também construíram este futuro. Millie se juntou a eles, segurando um presente. Um avião de madeira em miniatura, esculpido em mogno que sobrara. A primeira madeira que Duncan a deixou tocar. Para sua mesa na Galeria Artisan, disse ela. Ele o segurou como se respirasse. As equipes de mídia finalmente encurralaram a família para entrevistas. Um repórter perguntou a Duncan o que o manteve firme. Ele respondeu simplesmente, uma promessa à mãe delas. O clipe viralizou, inspirando pais em todo o país. Doações chegaram a um novo fundo de bolsas de estudo que as gêmeas estabeleceram para meninas em STEM chamado Promessa de Cristiana. Naquela noite, eles comeram acarajé e banana da terra frita em uma barraca de rua, preferindo sabores humildes a banquetes de hotel. Entre as mordidas, eles planejaram os próximos passos. As sessões de simulador de Lilian, a residência em engenharia de Millie e a primeira instalação de Duncan no saguão de um hotel, um balcão de recepção de nogueira esculpida. 3 caminhos, um só coração. Sob as luzes da rua, Duncan ergueu o rosto para o céu. Aviões rugiam acima, seus faróis vermelhos traçando arcos de destino. Pela primeira vez em 21 anos, ele se permitiu expirar completamente. A promessa não apenas sobreviveu, ela o salvou. 6 meses se passaram. Os designs de móveis sob medida de Duncan enfeitavam suítes de hotel e escritórios corporativos. Ele treinava aprendizes compartilhando tanto técnicas de marcenaria quanto lições de vida sobre sacrifício. À noite, ele frequentava cursos de negócios, aprendendo logística da cadeia de suprimentos. A educação nunca termina, dizia ele a seus aprendizes, ecoando o conselho que um dia dera às filhas. Lilian avançou para copiloto de voos regionais, colecionando cartões postais de cidades que ela antes traçava em mapas desbotados. A cada pouso, ela sussurrava, papai, nós conseguimos. O módulo de diagnóstico de Millie garantiu uma patente. A Aerotech ofereceu a ela um cargo de liderança. Ela contrapropôs pedindo uma bolsa de pesquisa para sistemas de combustível ecológico. Eles concordaram. As gêmeas juntaram suas economias e procuraram imóveis. Em um sábado levaram Duncan a um bairro fechado nos arredores da cidade.
Ele presumiu que estavam orçando móveis. Em vez disso, pararam em frente a uma mansão de cor creme. "Bem-vindo ao lar, papai", anunciou Millie. Uma placa dourada ao lado da porta dizia, Casa Duncan. O choque o deixou sem palavras. Lá dentro, a sala de estar exibia retratos de Christiana, das gêmeas em todas as idades e uma cópia emoldurada de sua licença original de carpintaria. Lágrimas pingaram no mármore polido. "Não posso aceitar tanto luxo", ele murmurou com a voz rouca. Lilian rebateu. "Você dormiu no chão de um depósito para que pudéssemos ter livros didáticos. Aceite este teto porque finalmente podemos." Ele se rendeu, abraçando As até que o riso substituísse os soluços. Eles organizaram uma festa de inauguração, convidando bibliotecários, mães doadoras, aprendizes e até os céticos que um dia zombaram dele. Muitos pediram desculpas. Alguns permaneceram em silêncio, humilhados pela prova da fé de um pai. Duncan erguia um copo de malte, brindando a Christiana e a cada aliado invisível ao longo do caminho. Naquela noite, de pé na varanda, ele observou as luzes da cidade piscarem como velas votivas. À distância, uma aeronave subia. Talvez Lilian pilotando, talvez não. De qualquer forma, o céu agora parecia pessoal, um diário escrito com rastros de fumaça. Com a estabilidade alcançada, as gêmeas se voltaram para o exterior. Elas apresentaram uma ideia ousada ao Conselho Municipal: construir uma escola primária e uma clínica combinadas em sua cidade natal rural, onde educação e saúde eram escassas. O financiamento veio de seus salários, dos lucros de Duncan e de doações geradas pelas entrevistas virais. O conselho cedeu o terreno. A construção começou. Duncan supervisionou a carpintaria do local, projetando mesas largas o suficiente para estudantes canhotos, um detalhe muitas vezes ignorado. Lilian ministrava oficinas de ciência da aviação nos fins de semana, deixando as crianças fazerem aviões de papel. Millie instalou painéis solares, explicando a energia renovável em termos simples. O dia da inauguração atraiu multidões. O prédio levava o nome Escola e Centro de Saúde Memorial Christiana. Uma cerimônia de corte de fita contou com canções de coral e um sobrevoo da Skiva Airlines em homenagem a Lilian. As crianças gritavam de alegria. Os mais velhos choravam. Duncan fez um discurso. Uma vez, as pessoas chamaram o investimento em meninas de desperdício. Hoje as meninas estão investindo em todos. Os aplausos foram estrondosos. As manchetes dos jornais elogiavam as gêmeas, mas elas redirecionavam o crédito para os doadores da comunidade e os primeiros ajudantes, como a senhora Aiele e a senhora Mensa, cada uma recebendo placas honorárias. A humildade, elas acreditavam, era a pista de decolagem para um impacto duradouro. Nos meses seguintes, as enfermeiras da clínica registraram quedas dramáticas em doenças evitáveis, e a matrícula escolar dobrou, especialmente entre as meninas. As histórias de sucesso se espalharam. Uma criança anunciou que se tornaria uma médica piloto inspirada por ambas as irmãs. A ondulação da promessa agora alcançava praias que eles nunca viriam. Apesar dos triunfos, velhas feridas ressurgiram quando Clara, a madrasta que os deixou, apareceu na galeria de Duncan, magra e desesperada. Seu segundo marido havia esbanjado suas economias. Ela agora procurava emprego. A equipe se irritou, mas Duncan ofereceu chá. Sobre as xícaras fumegantes, ela se desculpou pela crueldade com as gêmeas. "Eu estava me afogando em minha própria amargura", confessou ela. Duncan sentiu a raiva se agitar, mas lembrou-se das noites sem dormir esculpindo o perdão na madeira. Ele ofereceu um pequeno contrato de consultoria, garantindo que ela se reportaria ao RH, não a ele. Naquela noite, ele contou às gêmeas. Millie cerrou o maxilar. Lilian suspirou, lembrando-se do Salmo 23. Elas concordaram. A misericórdia não apagou a memória, mas libertou o coração das correntes. A notícia do gesto de Duncan circulou, ampliando sua lenda. Os críticos o chamaram de ingênuo. Os apoiadores aclamaram sua graça. Ele ignorou ambos os rótulos, focando na próxima encomenda de móveis. No entanto, em particular, ele lutava com uma gratidão inquieta. Lições difíceis muitas vezes forjaram laços inquebráveis. Os anos se transformaram em uma sinfonia de triunfos rotineiros. Lilian alcançou o status de capitã, comandando voos internacionais. Millie liderou uma equipe que desenvolvia fuselagens de compósitos leves, reduzindo o consumo de combustível em 15%. Sua fundação conjunta patrocinou dezenas de meninas em programas STEM em todo o país. Em um aniversário da morte de Christiana, a família se reuniu em seu túmulo.
Duncan, agora de cabelos grisalhos mas ereto, colocou aparas de cedro em forma de asas na lápide. As gêmeas leram cartas para a mãe que nunca conheceram, descrevendo os primeiros voos, protótipos e o jardim de mangas da mansão. O vento sussurrou nas folhas como um aplauso. Depois visitaram o centro de leite doado fundado pela senhora Aiele, agora expandido com capacidade para atender vários distritos. Uma placa listava os doadores iniciais, incluindo as mães que um dia nutriram as gêmeas. Lilian se dirigiu à equipe. Vocês salvaram nossas vidas gota a gota. Hoje, voamos porque vocês acreditaram no invisível. As enfermeiras enxugaram as lágrimas. As câmeras clicaram. De volta à casa, o trio observou o pôr do sol da varanda. Duncan refletiu. A vida me esculpiu em um homem melhor do que eu jamais planejei. Millie se apoiou em seu ombro. E nos esculpiu em mulheres que carregam sua marca onde quer que vamos. As estrelas surgiram, as mesmas que Duncan um dia estudou de um telhado com goteiras. Agora elas brilhavam sobre uma mansão, mas não pareciam menos milagrosas. A promessa havia superado seu criador, iluminando inúmeros caminhos. Isso era legado. No 20º aniversário da escola e Centro de Saúde Memorial Cristiana, dignitários se reuniram para a inauguração de uma expansão. Duncan, com 70 anos agora, caminhava devagar, mas com orgulho, a bengala esculpida à mão por Millie. Um coro de crianças cantou uma canção intitulada A Promessa de um Pai, com letra escrita por Lilian durante uma escala transatlântica. Quando os discursos terminaram, uma jovem chamada Mina puxou a manga de Duncan. Senhor, quero me tornar uma engenheira aeroespacial e ajudar a capitã Lilian. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ele se ajoelhou, apesar dos joelhos rangentes. Então mire mais alto que as nuvens, minha filha. Um fotógrafo capturou o momento. A imagem mais tarde seria manchete de revistas internacionais sob a legenda, Fé em Voo. Naquela noite uma celebração privada encheu a mansão. Aprendizes, bibliotecários, pilotos, engenheiros, mães doadoras e ascéticos se misturavam. Duncan bateu em um copo para pedir silêncio. Com a voz suave mas firme ele declarou, o amor é o único investimento que nunca se desvaloriza. Obrigado por provarem isso. As gêmeas apresentaram uma surpresa final, um documentário sobre sua jornada, programado para ser exibido em escolas de todo o mundo. Duncan assistiu ao trailer montagens de serragem, corredores de biblioteca, luzes de pista e ficou emocionado. Se esta história ensina alguma coisa, disse ele à sala, é que cada criança é uma pista de decolagem. Limpe os destroços, e elas decolarão. Mais tarde, sozinho na varanda, ele sussurrou para as estrelas, Cristiana, nossas meninas voam mais alto do que jamais sonhamos. Um jato distante brilhou. Talvez levasse Lilian, talvez não. De qualquer forma, seu rastro traçava uma assinatura cintilante no céu, a prova de que promessas mantidas com amor podem desafiar a gravidade para sempre.